Então, vamos dar então aqui início ao nosso webinar. Temos 4 tipos de suplementação que podemos assim categorizar. Temos os laxantes, os depurativos, os diuréticos e os termogénicos. Antes de começar, alguma de vocês sabe aqui a diferença entre cada um deles? Que funções é que têm? Ou as principais diferenças entre cada um deles? Os laxantes talvez sejam aqueles mais conhecidos, talvez não aqui na área diretamente da nutrição, mas é um suplemento que, de modo geral, toda a gente conhece, certo? Aqui para aumentar a função do intestino, correto? Certo. Até aqui tudo bem. Os outros 3, que funções é que pensam que têm? Os depurativos, penso que estão ligados já a nível da limpeza do organismo. Ok. E os diuréticos? Os diuréticos é mais por causa da retenção de líquidos. Ok. E termogénicos? Os termogénicos, eu não tenho a certeza, mas penso que são aqueles que vão acelerar o nosso metabolismo. Ok. E Tânia, Patrícia? Ideias concordam? Têm alguma ideia diferente? Não tenho respostas. É mais ou menos por aí. Conseguimos pegar nessa sua definição e ir um bocadinho por aí. Os depurativos e os diuréticos estão na mesma categoria, que é um bocadinho de desintoxicação, daquilo como disse, apenas atuam em órgãos diferentes. E os termogénicos têm a palavra de si, tem a ver com a mudança de temperatura, atuam aqui numa forma diferente. Mas é sem dúvida a perda de peso. Portanto, a ação destes suplementos tem aqui várias funções: de desintoxicar, de drenar, queimar gordura e um bocadinho o conjunto de todos de controlar o peso, que é mais ou menos para isso a função geral de todos eles. É perder peso ou controlar, está bem? Nenhum destes suplementos tem aqui o objetivo de aumentar de peso. Isso é um outro tipo de suplementos. Começando então pelos laxantes. Portanto, eles têm a função de eliminar as toxinas através do intestino, portanto, o órgão onde eles atuam é unicamente no intestino, independentemente da forma de toma, também. Aumentam o volume fecal, aumentam o número de evacuações e estimulam o peristaltismo intestinal. Portanto, 100% focados no intestino. Quanto mais trabalharem... Oi, temos aqui a Maria da Purificação, bem-vinda. Vamos então, começamos mesmo agora, está bem? Vamos dar continuação. Portanto, os laxantes funcionam simplesmente e unicamente no intestino, quer seja tomado através de cápsulas, de comprimidos, em forma líquida, de xarope, de supositórios, é sempre diretamente para o intestino, está bem? Que tipo de laxantes é que podemos encontrar? Temos em forma de algas, como por exemplo o agar-agar, a ação de gelatinas. Não quer dizer que seja a alga na forma como nós imaginamos de algas, também, mas tem um princípio, tem um extrato de algas e eles vão atuar desta forma, está bem? Temos as mais conhecidas e é aquilo que nós tentamos sempre utilizar mais vezes ou de forma mais natural, porque são mesmo de alimentos, são as fibras solúveis e as insolúveis, e são alimentos, por exemplo, sementes de linhaça, sementes de girassol, as sementes de chia, tá bem? Todas as sementes que conhecem, elas têm sempre um efeito laxante, porque são muito ricas em fibras, está bem? A combinação de azeite com limão, sabem-me dizer outra combinação assim que utilizem ou que conheçam que tenham um efeito laxante? Ou um alimento que tenha um bom efeito laxante? Alguém me consegue dar um exemplo de um alimento sem ser estes dois que aqui estão? A papaya. Diga? A papaya. A papaya pode ter aqui um efeito, não é tanto laxante, mas sim é uma fruta. As frutas são sempre ricas em fibras, em água e têm sempre uma boa combinação. Às vezes juntando, por exemplo, a fruta como a papaya, o kiwi, as ameixas,
com sementes, por exemplo, pôr no kiwi sementes de linhaça ou numa laranja. A combinação dos dois alimentos é tem uma boa ação laxante. Não laxante de uma forma muito exagerada, mas são bons a estimular o peristaltismo, está bem? Temos então os laxantes osmóticos que podem ser adicionados, como por exemplo sais, açúcares, e depois os pré e os probióticos. Está bem? Os probióticos, aqui os bióticos podem ser utilizados em forma de suplementação ou então em forma de alimento. Como é que funcionam então os laxantes? Quais é que são os seus mecanismos de ação? É um bocadinho aquilo que vimos no primeiro slide. Portanto, aumentam o volume fecal através da estimulação das contrações naturais do intestino, o peristaltismo, está bem? O peristaltismo não é nada mais do que o movimento que o nosso intestino faz para movimentar o bolo fecal, está bem? Muitas vezes, em situações de obstipação, este peristaltismo está muito parado, não existe. Daí de estimularmos o mecanismo natural do intestino. Faz fezes mais volumosas, mais moles. Não queremos fezes duras, pequeninas, porque isso é sinal, sem dúvida, de uma obstipação. E tem uma atuação lenta e suave. Tudo o que é muito exagerado também não existe uma ação natural, tá bem? Portanto, também não queremos nada de ação muito rápida. Fortalece então a função intestinal, um bocadinho do que já falámos até aqui. Ajuda na osmose, ou seja, aumenta a quantidade de água no intestino, estimula o peristaltismo e, por consequente, vai ter essa ação que nós queremos. E, por final, ajuda aqui na manutenção da flora intestinal. Com o crescimento das bactérias importantes e que existem já no intestino, diminuem os gases intestinais, podem ajudar numas outras patologias e ajudam também aqui no crescimento e na atividade de bactérias não patogénicas. O nosso intestino, especialmente o grosso, é um meio de... tem muita existência de bactérias, elas são importantes, está bem? E estes mecanismos de alguns laxantes ajudam também a esta manutenção da flora intestinal. Até aqui tudo bem? Esta é a mais conhecida, certo? É assim mais comum. Depois temos os depurativos, por assim chamar, eles estão aqui inseridos num grupo grande. E como eu disse, e como a Sandra, penso que foi a Sandra, que disse muito bem, eles ajudam aqui na eliminação de toxinas, ou seja, é aquilo que comumente se chama de detox, está bem? Utilizamos sempre os depurativos. Agora, estes depurativos podem atuar a nível renal, ou seja, dos rins, ou a nível hepático, do fígado, está bem? Dependendo do sítio onde vão atuar, vão ter nomes diferentes, ok? Vamos começar pelos depurativos hepáticos. Portanto, temos então a atuação da alcachofra, do dente-leão, do cardo mariano, da curcuma, ou então da combinação de alimentos. Aquilo muito que nós conhecemos e que hoje em dia existe muito, que são os batidos detox, está bem? Estes batidos detox não servem necessariamente para perda de peso, mas sim para desintoxicação. O facto de, por exemplo, durante normalmente é 3, 5, uma semana, faz uma dieta detox, ela vai acabar por perder peso, porque é uma dieta muito baixa em calorias, não existe qualquer ingestão de hidratos de carbono, de gorduras, portanto, pode-se considerar que uma dieta detox acaba por perder peso. Acaba, mas não é necessariamente saudável, tá bem? O detox é apenas para eliminar as toxinas que ficam acumuladas a nível hepático, que é o nosso filtro do nosso organismo, tá bem? É bom filtrar de vez em quando, depurar, mas é bom possivelmente a seguir a grandes eventos, por exemplo, 1, 2 vezes por ano, a seguir às férias, a seguir a um período festivo, de muitos aniversários, muitos casamentos. Aí faz sentido ter algum cuidado e alguma depuração. A partir daí, não é necessário fazer outra vez este detox, porque o nosso organismo consegue ter essa função e depois, claro, temos uma alimentação equilibrada a partir daí, está bem? Tudo bem até aqui? Sim. Sim. Depois temos então os diuréticos. Tínhamos ao princípio os laxantes, os drenantes e os diuréticos. O diurético é um bocadinho aqui um depurativo, só que
quando atua a nível renal, quando esta desintoxicação, quando esta eliminação de impurezas é feita a nível dos rins, aí sim passa a ser diurético. E como é a nível dos rins, não vai ser só uma limpeza a nível de todos os órgãos do organismo, mas vai ter um foco muito mais de retenção de líquidos, de eliminação de líquidos que estejam a mais. Porquê? Porque vão atuar nas toxinas hidrossolúveis, está bem? Que são essas que estão acumuladas a nível renal. Portanto, aqui temos a diferença entre os drenantes e os diuréticos, está bem? São os dois depurativos, mas a nível de órgãos diferentes. Portanto, no fundo, vão ter funções no organismo diferentes, ok? Portanto, quais é que são os diuréticos que encontramos com mais facilidade e aqueles que têm a melhor ação? São a cavalinha, a uva urcina, o chá de java, as barbas de milho e também temos os alimentos. O que é que eu posso dizer? Normalmente aqueles os alimentos e os suplementos que estão mais à venda em farmácias, em dietéticas, em herbanárias, dependendo da marca, eles vão ter a composição. Experimenta ir a uma loja, a um celeiro e agarrem num xarope ou numa suplementação diurética e num drenante e vejam a lista de ingredientes, está bem? A lista de ingredientes vai passar um bocadinho pela combinação destes alimentos que aqui estão, destas ervas, destes suplementos. Porque dependendo da marca vai ter sempre composição diferente, mas vão perceber que se forem ler a lista de ingredientes no rótulo, que a combinação de alimentos é sempre muito semelhante, portanto apenas vai depender da marca, está bem? Depois, claro, depende da composição e da quantidade que existe de cada um deles, mas mesmo os chás, drenantes, chás, diuréticos, a composição vai sempre passar muito por aqui, está bem? A combinação entre cavalinha e dente de leão, alcachofra, uva urcina, está bem? Vai passar muito por aqui. Já alguém experimentou de fazer alguma suplementação diurética, drenante? Qual é que foi o efeito que viram? Ninguém viu? Ninguém experimentou ainda? Hoje não estou a ter respostas. Mas pronto, eu aconselho também, isto não é nada que faça mal, aconselho a que façam, está bem? Experimentem fazer um drenante, experimentem fazer um diurético em forma de xarope, em forma de cápsulas, em formas de chá, está bem? Experimentem para perceberem que efeito é que tem no organismo, o que é que aumenta, o que é que diminui, está bem? Porque se experimentarmos em nós, se tiverem o vosso próprio dar uma ajuda muito melhor às pessoas que procuram, está bem? Que vos procuram, está bem? Portanto, não tenham medo de experimentar, procurem, vejam várias marcas e vejam o efeito que realmente os suplementos têm e se realmente têm efeito, porque muitas vezes podem não ter qualquer efeito no nosso organismo, e experimentem, que é para que sim tenham uma opinião muito mais forte e conseguem ajudar muito melhor aquilo que vos procuram. Muito bem, faltam então aqui os termogénicos. Estes aqui são os que atuam de uma forma mais diferente. Portanto, aqui temos uma ação direta no nosso metabolismo basal, ou seja, no consumo de energia que o nosso corpo gasta e na velocidade em que isso acontece. Aumentam em si, ajudam de uma forma a acelerar o gasto energético e a oxidação das gorduras de reserva. Portanto, o que é que eles fazem? O nosso organismo, automaticamente, o nosso metabolismo basal, é suposto que funcione bem. Há uns que são mais rápidos, outros que são mais lentos. Quando temos um metabolismo basal um bocadinho mais lento, em que a perda de peso é um bocadinho mais demorada, estes termogénicos ajudam a acelerar esse processo. Como? Aumentou a temperatura corporal e, por consequência, o consumo de energia vai ser mais acelerado. Portanto, ajudam aqui com que a eliminação da massa gorda do tecido adiposo seja eliminado de uma forma um bocadinho mais rápida. Não quer dizer que atue sempre e que o mais rápido seja muito, muito mais rápido, está bem? Convém sempre fazer uma alimentação correta, associada ao exercício. Qualquer um dos suplementos tem que ser sempre associado a um estilo de vida saudável, está bem? Sozinho não vai funcionar. Mecanismos de ação destes suplementação. Portanto, bloqueiam gordura e queimam gordura. Podem atuar das duas formas, independente ou ao mesmo tempo, está bem? Normalmente
temos bloqueadores de gordura e temos suplementações que ajudam a queimar gordura, está bem? Assim, tem um efeito muito maior do que de forma combinada, porque a quantidade de cada uma dos suplementos vai ser mais pequenina e não vai atuar tão bem. Portanto, os bloqueadores de gordura é mais ou menos o quitosano ou chitosano, da mesma forma, e ajudam a absorver a gordura que é ingerida pelos alimentos e não é digerida pelas enzimas, está bem? Portanto, desta forma, a gordura que é ingerida nos alimentos vai ser eliminada diretamente através das fezes. Os queimadores de gordura já são aqui um bocadinho diferentes. Ajudam na transformação das reservas de gordura em energia, aumentando assim o metabolismo basal e o consumo energético, está bem? Aqui temos, por exemplo, a quercetina, a L-carnitina, as cetonas de framboesa, o extrato de chá verde, a cafeína, está bem? Portanto, normalmente, quando são suplementos para perder gordura, a composição vai passar muito por aqui. O quitosano, como falamos, ele está contido na casca dos crustáceos vermelhos, está bem? Portanto, o quitosano deve ser tomado não sempre, se não temos uma alimentação rica em gordura, mas quando, por exemplo, o exemplo há bocado do casamento, se sabemos que vamos ter um dia em que vamos comer uma alimentação diferente, ou que é uma pessoa que tem dificuldade em controlar o consumo de gorduras que faz na alimentação diária, aqui sim poderá fazer sentido o quitosano, está bem? Porque parte dessa gordura consumida vai ser eliminada. Agora, uma pessoa que faça uma alimentação saudável e que apenas tem dificuldade em controlar peso, o quitosano talvez não seja a melhor opção, está bem? A L-carnitina normalmente está muito associada à prática de desporto e deve ser consumida antes, meia hora antes do exercício, porque vai estar sempre associada à perda de massa gorda quando é praticado algum exercício, está bem? Portanto, é perceberem quais é que são os suplementos, de que forma é que eles atuam, que ação é que têm e qual é a melhor altura para serem consumidos, está bem? Porque não é só aconselharem uma suplementação porque diz lá queimador de gordura, mas convém perceberem que ingredientes é que tem na lista, vejam sempre os rótulos, está bem? Lista de ingredientes, perceberem que composição é que tem, que elemento é que tem. Se for, por exemplo, um bloqueador de gordura que é rico em quitosano, aí vão aconselhar, por exemplo, antes das refeições, ok? Antes dos fins de semana. Às vezes os fins de semana são mais complicados, há muitos jantares, há muitas saídas, talvez a suplementação só faça sentido nessa altura. Está bem? Faz-vos sentido? Até aqui tudo bem? Sim. Certo. Quando é que devem ser utilizados, consumidos aqui esta suplementação? Esta é sempre a principal pergunta. Portanto, os desintoxicantes, os detox, como disse no início, devem ser consumidos apenas em períodos em que realmente haja a necessidade de desintoxicar. Uma vez por mês parece-me demasiado. Se fizermos, por exemplo, uma vez de 3, 4 em 4 meses, poderá fazer sentido. Em seguir a períodos de mudanças de alimentação, a períodos de férias, a épocas festivas, a seguir ao Natal, aí sim poderá fazer sentido, está bem? Os drenantes diuréticos não fazer mais de um mês, 15 dias, está bem? E depois ter um período de espera de 3 meses, está bem? Os bloqueadores de gordura, o quitosano, apenas em dias festivos. A não ser que seja uma pessoa que tem dificuldade em reduzir a quantidade de gordura que faz na alimentação, ok? Ou que não tem hipótese. Imaginem que é uma pessoa que que não tem outra hipótese e tem sempre que almoçar fora. Como sabemos, a comida dos restaurantes é sempre uma quantidade de gordura muito maior. Talvez ao almoço poderá fazer esta suplementação, está bem? Os termogénicos, ajudar a queimar queimadores de gordura, aí sim é utilizado como manutenção, como ajuda à perda de peso, como ajuda à modificação que estão a fazer na alimentação. E depois temos a suplementação para massa muscular, por exemplo, a carnitina, como falámos, é a L-carnitina. Aí sim tem que ser sempre associada à prática de exercício físico e, dependentemente da suplementação que é tomada, terá de ser feito antes, depois ou durante o treino, está bem?
Dúvidas do que falámos aqui? Não. Dúvidas, hoje não estou a ter muita interação. Mas pronto, espero que tenham percebido, está bem? É um tema que sei que é de interesse mais ou menos geral, está bem? Abordei aqui os termos principais, os grupos centrais da suplementação. Se tiverem alguma dúvida, se conhecerem alguma suplementação que tenham dúvidas, entrem em contato comigo, terei todo o gosto em vos ajudar. Falem comigo pelo Skype, pelo campus, por telefone, durante o horário de atendimento também. Tenho todo o gosto e todo o prazer em vos ajudar. E pronto, se tiverem sugestões para temas do webinars, já sabem que eu gosto muito de vos ouvir e de vos ajudar. Em relação a este webinar, alguma dúvida? Não. Ficaram todas a perceber um bocadinho melhor sobre o assunto? Sim. Sim, pronto. Isto é um tema que está aqui no final do módulo, está bem? No último módulo. Portanto, à medida que vão estudando, qualquer dúvida que tenham, não hesitem em me contactar, está bem? Ok. Ok, então pronto. O resto, um bom dia, bons estudos e fica a aguardar notícias vossas e vão falando comigo, está bem?